Jefferson e nós estamos aqui na nossa aula 1, ISO 14001-2015, falando especificamente de preparação e resposta a emergências. Item 8.2 da ISO 14001. Esse é um item que às vezes o gestor ele não presta atenção na profundidade do assunto. Então deve haver uma formação, deve haver um conhecimento muito específico para que se possa conduzir aí, toda a documentação e as evidências necessárias para definir que foram tomadas as ações necessárias para o controle, para a identificação, avaliação e controle das emergências. Eu preparei essa aula para você, para que a gente possa falar um pouco, numa visão geral, sobre a estrutura necessária e os principais elementos envolvidos. Então eu preparei essa aula 1, nós temos mais algumas aulas para se aprofundar e ao longo do assunto você vai perceber a necessidade de conhecimentos específicos que você deve ter. Eu sou engenheiro de segurança e tenho alguns cursos fora do país, exatamente relacionados, aqui no Brasil e fora do país, relacionados à resposta a emergências, como operação de emergências, técnica de emergência, comandante de emergência. Atuei por muitos anos aí na Sabesp, na Ultragás, na Vale do Rio Doce e outras empresas, de uma forma a fazer a gestão da estrutura desses elementos necessários. E aí vou trocar aqui alguma experiência com vocês dentro dessas aulas. Especificamente hoje, vamos falar aqui um pouquinho dessa estrutura. Quando a gente fala de preparação e resposta à emergência, está dentro de um quadro de gestão, é uma das partes da gestão de emergências. E quando a gente fala em situações de emergência que são necessárias identificar essas situações de emergência, ela depende de algumas informações. Você precisa identificar esses cenários de emergência através de ferramentas de análise de risco específicas, Da mesma forma, identificar as causas dos perigos que levaram a essas emergências. E aí, então, estabelecer uma estrutura para controlar as causas dos perigos e, consequentemente, das emergências. Muito bem, dentro do processo, e a gente já falou aqui em algumas aulas, dentro do sistema de gestão ambiental, é importante entender processo, porque tudo é processo, inclusive resposta à emergência é um processo, uma emergência é um processo. Então é importante entender que um processo é uma sequência de atividades interrelacionadas que vão transformar entradas, recursos de entradas e requisitos, em saídas. Então nós temos produto ou serviço aqui na saída. Quando a gente entende que processo é essa sequência de atividades interrelacionadas que vão transformar entradas e saídas, a gente percebe que existem ações específicas. No caso de uma resposta a emergências, é importante que cada ação seja muito bem elaborada e pensada, porque depois as pessoas do grupo de emergências vão ser treinadas nesse procedimento para que possam agir com eficácia. Em emergências não tem erro, não tem 99% de acerto, tem que ser 100% de acerto na resposta à emergência, para que outras vítimas e outras situações mais graves não aconteçam. Então, dentro do processo, nós sabemos que nós temos vários problemas. Esses problemas, no nosso caso aqui, são aspectos de impactos ambientais. Dentro desses aspectos de impactos ambientais, que são identificados lá no item 6.1.2, identificação de aspecto de impacto ambiental, todos os problemas são não cumprimento de requisito. Algum requisito não está sendo cumprido, logo se transformou numa não conformidade por definição. E aí então essa não conformidade tem que ser tratada. No caso do 6.1.2, nós temos lá quais são as situações em que devem ser levantados os aspectos de impactos ambientais. Uma situação de emergência é um aspecto ambiental e as consequências dele são os impactos ambientais. Então as situações de emergências, as situações na qual são pedidas para se levantar os aspectos de impacto são a situação normal, que é como está acontecendo o processo hoje, normalmente. Depois, quando para uma manutenção, ou tem uma parada que a gente chama de situação anormal, e as situações de emergência, que já estão identificadas lá no formulário levantamento de aspecto e impacto ambiental para as situações de emergência. Então, todas aquelas situações de emergência levantadas em cada atividade devem ser identificados e devem ser analisados. Muito bem.
Uma vez que foram identificados os aspectos e impactos ambientais, deve-se verificar quais são os requisitos legais e outros aplicáveis. No caso, se estamos levantando situações de emergência, quais são os requisitos legais e outros relacionados aos aspectos e impactos ambientais relacionados à emergência e seus efeitos. Uma vez que se identificou os requisitos legais, nós vamos procurar estabelecer uma preparação e resposta à emergência, que é o item 8.2, e é o foco dessa atividade aqui que nós estamos fazendo dessa aula, para que se possa ter a estrutura necessária na preparação e resposta à emergência para atender os requisitos legais relacionados aos aspectos e impactos ambientais identificados. Neste caso, quando nós falamos em preparação e resposta, nós estamos estabelecendo estrutura de controle para as situações de emergência. E aí, essas situações devem ser controladas com eficácia. E a eficácia está diretamente relacionada ao atendimento dos requisitos. É a meta de cada processo, é atender os requisitos legais e outros requisitos. Dentro desse entendimento, então, quando a gente fala em preparação e resposta à emergência, vamos pegar o termo preparação, é importante fazer uma análise preliminar de risco. Dentro dessa análise preliminar de risco, nós vamos identificar quais são os perigos e riscos, dentro de cada atividade. Perceba que nessa estrutura dessa APR, que é uma ferramenta, de análise de riscos, nós estamos fazendo a identificação do quê? Dos perigos e riscos. Depois das suas causas, os controles existentes, para as causas identificadas, e aí os efeitos, está em vermelho para correlacionar com o vazamento aqui, que é perigo e risco. Então, o vazamento pode causar efeitos. Esses efeitos, cada um desses efeitos são analisados com relação à sua frequência, com relação à sua severidade e com relação ao seu risco. Lembrando que o risco é um produto da frequência pela severidade. Mas existe uma matriz para frequência, severidade e uma matriz de risco. Isso é uma outra aula que a gente vai tratar. O que eu estou procurando mostrar aqui é que na ferramenta análise de risco a gente identifica o quê? Os cenários de emergência ou as situações de emergência que está aqui na última coluna. Perceba que eu numerei aqui, olha, cenário de emergência. Primeiro efeito aqui, perda de material, é um cenário de emergência. Incêndio, é um cenário de emergência 2. Explosão, cenário de emergência 3. Queimadura, cenário de emergência 4. E assim por diante. Nesse formulário, eu desenvolvi aqui uma ferramenta que a gente vai verificar em outra aula, mas nós temos a análise preliminar de risco que é demonstrada, então a gente consegue perceber cada uma das ações que estão sendo tomadas. Esse é um formulário simples, E aí, para cada causa do problema que está em verde aqui, nós estabelecemos o quê? Uma ação de resposta, Então perceba que eu tenho uma causa e tenho uma ação dividida em 5 partes. Então, notadamente, a gente percebe que não é uma ação só para resolver aquela causa. E nós também temos aqui E31, por exemplo, que se relaciona ao quê? Às situações de emergência. Então, quem que é um aqui? É perda material. Então, para a perda material, o que está se fazendo? Depois, para caso de incêndio e assim sucessivamente. Então, uma análise preliminar de risco é uma ferramenta para se identificar, para se preparar inicialmente para uma resposta à emergência, Então, voltando aqui à nossa apresentação. Então, para fazer a preparação e resposta à emergência, a gente precisa fazer uma análise preliminar de risco. Então, isso aqui é uma outra aula. E isso está dentro do contexto de gestão de emergências. Muito bem. Falando de preparação e resposta à emergência, do item 8.2, então nós devemos utilizar uma ferramenta chamada análise de riscos. Na verdade, é uma metodologia chamada análise de riscos e ela tem várias ferramentas, pelo menos 32 ferramentas definidas lá na ISO 31010. Muito bem, uma vez que foi feita a análise de risco, você identificou as situações de emergência. Então perceba que a norma pede para que você faça processos necessários, ou seja, procedimentos necessários para estabelecer e implementar o quê? As respostas ou preparação para situações de emergência. Então, a resposta à emergência é para uma situação real. Então, ela vai utilizar um plano. Agora, preparar-se para a emergência é elaborar, preparar-se para situações de emergência, situações potenciais, é elaborar o plano.
Então perceba que as duas situações dependem do plano elaborado. Não dá para você responder uma situação real se você não tiver um plano de emergência. E para se preparar à situação de emergência, né, você tem que elaborar o plano. E você elabora a partir do quê? Da análise de riscos, como nós vimos no item anterior. Muito bem. Ainda dentro da gestão de emergências, nós temos lá, para preparação e resposta à emergência, é necessário o organograma de resposta à emergência. Lembre que no item 7 da ISO 14001-2015, nós temos o item 7, apoio. Então, recursos humanos, conscientização, treinamento, está dentro do item 7. Então, deve ser elaborado um procedimento para isso. E aí, dentro da situação de emergência, especificamente falando, nós temos um organograma de resposta à emergência. Esse aqui é um modelo americano que eu gosto muito, que é estabelecido ali pela FEMA, né, Federal Emergency Management Agency, nos Estados Unidos, que é a base estrutural que eles usam para responder qualquer emergência. Então, essa estrutura de organograma, ele vai se desmembrando conforme o tamanho da emergência a cada célula de 7 pessoas comandadas. Então, aqui nós temos, na estrutura inicial, o coordenador de emergência, que é quem vai coordenar toda a emergência, quem vai fazer a gestão de emergência. E aí ele tem aqui um oficial de informação pública, que é a parte o quê? De relações públicas, é quem fala com o público, né? Entre a empresa e o público. E depois abaixo aqui nós temos 5 células interessantes. Então, para que você possa responder adequadamente a uma situação de emergência, você precisa fazer o planejamento de emergência, que é o pessoal de análise de risco, que estabelece os cenários e tal. Depois que você planejou, né, e fez o dimensionamento dos recursos, a administração de emergência vai providenciar os recursos. E após isso, uma vez providenciados os recursos, a logística de emergência é que faz a entrega dos recursos de emergência no local da emergência. E lá nós temos o quê? As operações de emergência. As operações de emergência, ela atua, né, principalmente no campo. A comunicação de emergências. A comunicação é imprescindível. Cada célula dessa deve estar em comunicação constante. E deve haver regras, deve haver uma estrutura, recursos também. Quando está se respondendo a uma situação de emergência em campo, geralmente a gente tem um centro de resposta à emergência, onde você tem um representante de cada uma dessas células, que está acompanhando, que está estabelecendo estratégias para o que está acontecendo em campo. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, né, sobre o detalhamento do item 8.2, preparação e resposta à emergência, e peço que você se subscreva aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, né, para contribuir com a divulgação do nosso trabalho, e nós também temos curso aqui na Udemy, né, se você quiser pode acessar aqui por esse link. Muito obrigado, agradeço a sua participação, até a nossa próxima aula.